tudo bem? Hoje estamos aqui eu e Érica e a gente decidiu fazer esse videozinho para vocês para falar um pouco sobre o J1, que é aquele high school nos Estados Unidos que nossos estudantes apelidaram de high school raiz, que é aquele high school que você vai para uma família hospedeira voluntária e uma escola pública que não cobra de você as taxas porque o governo subsidia essas taxas. Então, é desse programa que a gente veio para falar. A gente tem algumas vagas para janeiro. E também a gente gostaria de falar para você qual que é a diferença de você fazer um intercâmbio na sua vida antes de você decidir prestar um vestibular. Então, uma preocupação até como mãe é o que espera dessa juventude lá na frente. Ou seja, a gente tem aí uma inteligência artificial, a gente tem um mundo com uma tecnologia que avança em passos largos. E o que vai deixar essa leva de adolescentes no futuro diferente de uma máquina? Então, as habilidades é que vão te deixar diferente. Quais elas? A habilidade em se comunicar em outras línguas, a habilidade de resolver problemas, que é o que a gente chama de jogo de cintura, inteligência emocional, empatia, tolerância, e tudo isso o intercâmbio faz. A vida faz isso com a gente ao longo do tempo. O intercâmbio, ele entra como um acelerador dessas habilidades todas. Então, fazer um intercâmbio na adolescência, ele pode, o seu roteiro de vida, vamos dizer assim, ele vai ser diferente. Se você faz um intercâmbio e depois decide por uma universidade ou o que fazer do futuro, ou se você decide fazer a universidade sem passar por um intercâmbio. Então, o momento que você vai colocar esse acelerador de habilidades na sua vida, é você quem define. Só que a gente tem notado que na fase da adolescência, na fase do high school, isso ele tem um impacto muito maior. Porque na adolescência é muito importante fazer amigos, na adolescência vocês gravam tudo com muito mais facilidade, vocês se arriscam mais, vamos dizer assim. Então, o resultado do intercâmbio na adolescência, ele tem um impacto muito maior do que em qualquer outra fase da vida, tá certo? E aí eu vou chamar a Érica para falar um pouquinho também sobre as percepções dela e um pouquinho sobre o programa. Oi, gente, tudo bem? Oi, Pê. É um prazer estar aqui falando desse programa que a gente ama de paixão, que é o nosso xodozinho da FAI. Não que a gente não goste dos outros programas, nós adoramos os outros programas, mas esse tem um lugarzinho especial no nosso coração. Vamos começar do começo. A gente decidiu fazer esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre uma lenda urbana do intercâmbio que a gente tem recebido cada vez mais lá nas nossas meninas de vendas, que mas a pergunta do seguinte: o J1 não acabou? Eu fui em outras agências ou estou vindo de outras agências e a informação que eu recebi é de que o J1 não existe mais. Ele existe ainda, Pê? Como é que é isso? Ele existe firme e forte, inclusive eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho que é o programa que mais exige do estudante, o que tem o melhor custo-benefício e o que dá o maior resultado. Porque é um intercâmbio com família voluntária, então você tem que demonstrar gratidão, você tem que fazer parte da família, você tem que fazer um esforço para isso. Na escola, você precisa tirar notas, você não precisa ter as melhores notas da escola, mas você vai precisar representar o Brasil na história, na escola muito bem. Então, ele exige um esforço maior de quem está indo, só que o resultado é proporcionalmente melhor também, tá? Então, eu acredito que, em termos de países de idioma inglês, eu acredito que é o melhor custo-benefício que existe em termos de intercâmbio. Certo. Então, assim, o que a gente vê aqui, pessoal, é o seguinte: houve sim uma redução significativa de vagas de J1 no mercado. E aí, a gente não pode falar aqui pelos nossos amigos
os nossos colegas concorrentes, né? O que houve ali com as vagas deles, né? Por que eles não têm no momento para oferecer, ou se eles optaram por não trabalhar com esse tipo de programa agora. Mas aqui na FAI a gente continua firme e forte com o nosso J1, inclusive, graças a Deus e graças aos nossos alunos, o número de vagas eles vem aumentando todos os anos. Inclusive, a gente acaba de receber novas vagas para embarque agora em janeiro. Estamos muito felizes aqui, é uma conquista significativa para nós em produtos. Valorize produto, dona Perpétua. Inclusive, desculpa. Você quer Mas falar? a questão é que não são muitas vagas, né? São algumas vagas. Essa era uma demanda constante da equipe comercial, né? Das meninas de vendas, mais vagas de J1 para janeiro, né? E por que janeiro? Porque janeiro é semestre e a P vai explicar para a gente qual a diferença do embarque entre janeiro e setembro. E por que o embarque em janeiro, apesar de ser um semestre, ele é tão legal, ele é tão gostoso de fazer e tão importante de acontecer para quem não teve oportunidade de antes, para quem acha que não vai conseguir ficar um ano, para quem só tomou essa decisão agora, inclusive se tinha alguém aí que estava no vou, não vou, vou, não vou. A gente está preparando para colocar agora no ar o depoimento de 2 alunas nossas que estão no programa de semestre, né, já vão voltar agora no próximo mês, que embarcaram em janeiro, agora de 2023, e elas vão contar um pouquinho da experiência delas, que sem dúvida é uma experiência desafiadoramente fantástica. Então, P, por favor, qual a diferença? Qual é a diferença? Vamos lá. Quem embarca em agosto para um J1, ele chega lá com o ano letivo começando. Então, quando é início do ano letivo, os professores começam num ritmo mais devagar, ninguém se juntou em panelas na escola ainda, os times não começaram a treinar, o coral não tá ensaiando, nem o teatro. Você chega e a adaptação para quem vai em agosto, ela é mais fácil por conta de ser o início do ano escolar. Quem vai em janeiro, é possível engrenar no high school? Ele é possível. A única coisa que você tem que ter ciência é que quem está aí já está aí há meio ano. Então, vai precisar existir um esforço maior de quem vai em janeiro para fazer amigos, para entrar para o coral que já está ensaiando, para entrar para o teatro que já está ensaiando, para entrar para o time. Por exemplo, a gente teve um menino que ele chegou, estava no meio da temporada do futebol quando ele foi em janeiro. Aí o treinador viu que ele era muito bom e colocou ele para jogar num time e treinar no outro, porque normalmente as escolas têm mais de um time de futebol. E foi para campeonatos, ganhou bolsa e está lá até hoje. Tá? Ganhou bolsa em universidade e tal. Então, assim, ele é, inclusive, um programa muito bom para quem vai terminar o ensino médio e fala, não, meu sonho é high school, ainda dá tempo de ir para um high school. E ir para esse programa. E a gente tem visto que as meninas e os meninos que vão para esse programa, eles chegam lá, como só tem 5 meses e meio de programa, eles dão todo o gás. E eles não perdem tempo com o WhatsApp, com saudade, com ninguém. Eles chegam, dão todo o gás, e o programa passa assim, mas o que ele acrescenta não é algo que foi assim. É algo que foi assim muito grande, é muito incrível tudo que acontece com eles nesses 5 meses e meio. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade para quem ainda tem o sonho de fazer high school e já está também no 3º ano do ensino médio. Ou quem, de repente, vai para o 3º ano do ano que vem, pode ir por um semestre letivo, volta, entra no meio do 3º. A maioria dos 3º anos, eles são uma revisão de todo o ensino médio, então dá para você recuperar. Ou, de repente, terminou o 3º, vai, volta, faz meio ano de cursinho e aí vai prestar os vestibulares. Só que ter um intercâmbio nessa fase da vida de vocês vai fazer toda a diferença, ok? E todo aluno que está terminando o ensino médio agora em dezembro pode embarcar em janeiro de 2024 ou existem alguns pré-requisitos técnicos para o aluno que vai aplicar para o J1? Bom, o J1 a pessoa tem que desempenhar na escola, então ela tem que ter um inglês intermediário para cima. Em janeiro a gente é mais criterioso com relação ao inglês, porque você vai chegar no meio do ano letivo deles. E não pode ter mais que 18 anos e 5 meses no embarque. Você considera aí data de embarque, vamos pôr uma data, 2 de janeiro. Então, até 2 de janeiro você não pode ter mais que 18 anos e 5 meses.
não pode existir um intervalo entre o ensino médio e o embarque. Ou seja, você não pode terminar o ensino médio em dezembro e querer embarcar em agosto. Não pode. Nem o visto sai, tá? Então, terminou o ensino médio em dezembro, é já colar um high school logo nessa rabeira, tá? Não pode ter o intervalo aí. Então, esses são os pré-requisitos, assim, que se tem que prestar atenção, tá certo? E ter espírito de aventura, maturidade, querer participar desse programa, ter essa vontade, eu acho que se a gente quer, a gente consegue. Bem, eu acho importante a gente frisar que o J1 ele é um programa diferenciado. Então, no J1 a gente não consegue escolher região, a gente não consegue escolher cidade, a gente não consegue escolher a predominância de uma determinada matéria ou atividade física em uma escola. Ele é um programa que conta com uma rede de voluntariado, né? Obviamente, nós e a agência local, nós somos profissionais, nós estudamos e trabalhamos para que esse programa aconteça, mas parte dessa rede de suporte é uma rede de voluntários, então, por isso, não existem grandes opções disponíveis, né? Não existem grandes flexibilidades disponíveis em relação a esse programa. E aí a gente pede também um pouquinho de atenção, pessoal, para as regras do programa, né, P? Ele é um programa que tem bastante regras, mas todas elas foram desenvolvidas e devem ser seguidas para uma coisa muito importante, que é a segurança dos alunos durante esses meses que eles estão fora, desenvolvendo habilidades como autonomia, empatia, alteridade, responsabilidade, gestão da própria agenda escolar, habilidades sociais, habilidades emocionais. Então, algumas coisas como a família ir levar ou encontrar durante o programa a família natural não é permitido. Não pode ter repetido a partir do 7º ano escolar. É o ano 7, né, P? A partir do ano 7, se eu não me engano. A partir do ano 7. As notas têm que ser muito boas, não apenas o nível de inglês, né? O histórico acadêmico precisa demonstrar um bom rendimento acadêmico. Precisa ter, como a P disse, muita empatia, um espírito aventureiro. Esse é um programa para quem não tem medo de se lançar para as novidades, de quem quer realmente buscar uma virada na história. A gente sabe que os 2, 3 anos aí agora, depois da pandemia, tem sido muito difícil para os nossos jovens, tem sido anos desafiadores em contexto social e acadêmico, e a gente tem visto os nossos intercambistas performar muito bem nesse quesito. Tem sido realmente uma virada de chave na vida deles. Então, esse programa agora, principalmente agora para o embarque em janeiro, ele é um desafio para vocês realmente mudarem o curso da história de vocês e aproveitarem essa oportunidade que assim, nós estamos muito, muito, muito felizes de trazer hoje mais algumas vaguinhas. Não são muitas, mas nós temos um pouquinho. E é importante dizer que tem prazo para entregar essa documentação. Então, assim, o nosso prazo ele vai até agosto, setembro, só que normalmente as vagas não chegam até agosto, setembro. Então, é isso que a gente precisa ficar ligado. A gente escuta também, você acha que eu posso participar de um programa desse? Você acha que eu vou me dar bem? Você acha que vai dar certo comigo? É assim, ó, o que vai acontecer com você? Lá na frente, em janeiro, a gente vai pegar e tirar tudo que é habitual para você, ou seja, a gente tira a família, o quarto, as coisas, a escola, os amigos, a língua que você fala, as comidas que você come, os lugares que você frequenta, cachorro, namorado, namorada, a gente tira tudo e a gente é ruim. Aí a gente bota você no avião e você desembarca em outro lugar. Chegou lá, mudou tudo. É outra família que pensa diferente, que tem outros filhos, a piada é diferente, que eles comem é outra comida, é outra escola, não tem amigo nenhum, se quiser tem que fazer, para fazer tem que ser prestativo, tem que ser sorridente, tem que ser cara de pau acima de tudo, né? É outro cachorro, é outro clima, é outro tudo. Tá tudo certo para dar errado, sempre. Vai ter, como vou te dizer, desafios a enfrentar nessa nova situação? Todos. Vai, todos eles, tá? Então, assim, o que responde tua pergunta é: você está disposto a enfrentar tudo isso? Se você estiver disposto, a resposta é sim, você pode ir.
Obviamente que a gente sabe que você tem um limite, você vai até onde você acha que você consegue resolver. Se você não consegue resolver uma determinada situação, você tem que lembrar que você tem a coordenadora que te colocou nessa situação, você tem a gente, você tem toda uma rede de suporte, então você não precisa saber tudo para ir para esse programa. Você só precisa ter vontade de enfrentar o que eu estou te dizendo. Se você fizer isso, vai dar certo. Tá certo? E seguir as regrinhas, né, Érica? Sim, as regrinhas são muitas, mas o aluno FAI ele é extremamente preparado para esse embarque. A gente se orgulha muito da preparação para embarque que a gente faz com vocês, os nossos intercambistas FAI. Ele é um processo longo de preparação, não só de documentação, mas também de conhecer as novas regras, de conhecer o programa, de saber o que pode, o que não pode, o que deve. Tem coisas que vocês podem fazer, tem coisas que vocês devem fazer, como fazer amigos, como se candidatar a tudo, como disse a P, ser cara de pau, se convidar para tudo. A gente faz instrução das escolhas de matérias, que é uma parte muito importante para quem volta e precisa revalidar os seus estudos no exterior, como seguir a lei de diretrizes e bases, a questão de visto, como lidar com a saudade de casa, da família, dos amigos. O intercâmbio ele não é só um intercâmbio, eles são vidas, intercâmbios são vidas conectadas, é todo um movimento social, emocional, psicológico, acadêmico, cultural, em que vocês se enfiam por vontade própria, e que eu garanto que vocês nunca mais querem sair. É muito difícil, quem faz um intercâmbio faz um só. A P já fez muitos, eu já fiz alguns, e é com muito carinho que a gente sempre recebe os nossos intercambistas de volta para novos programas, e os irmãos dos nossos intercambistas, e os primos e os amigos, e assim a nossa rede de intercambistas só vai crescendo, crescendo, crescendo. Vira uma grande familhona aqui, né? Sim. Mas é isso. Cada estudante é um universo, cada intercambiário é um universo e a gente cuida de cada um como se fosse único. Tá certo? Eles são únicos. Cada programa é único, cada estudante é único, a história de cada estudante é única, o programa de cada estudante é único, e aí também eu peço para que vocês se atentem um pouquinho em comparar os programas de vocês com o intercâmbio do meu amiguinho, o intercâmbio do meu primo, o intercâmbio daquele youtuber lá, daquele influencer lá. Cada um é cada um, né? Não dá para dizer quais são as condições em que esse intercambista chegou neste programa, e aí também vai depender das suas condições, dos seus propósitos, de uma série de elementos, como a bagagem que você tem, o quanto você e sua família estão dispostos a investir nessa experiência, né, P? O que você precisa dessa experiência, academicamente falando. A gente tem alunos que preferem curtir mais o programa, e a gente tem alunos que preferem se dedicar mais academicamente falando ao programa. Então, tem gente que sacrifica aí uma vida mais divertida em prol de um diploma, de participar da colação de grau, de fazer aí os Advanced Programs, porque vão para a universidade depois. Tem gente que está ali pela experiência, quer viver essa experiência, quer fazer todas as matérias divertidas para não seguir a lei de diretrizes e bases, fazer culinária, fotografia, dança, artes, música, uma série de coisas. E aí vai da necessidade de cada um, pessoal. Então, cuidem dos seus programas. Construam os seus programas para você. O programa do amiguinho, do primo, do youtuber é deles. Certo, Pé? Certo. Acho que é isso. Acho que recado dado. Recado dado, a nossa equipe de atendimento está esperando por vocês. Tati, P, Laura, está todo mundo esperando por vocês, pelo contato de vocês. Lembre-se, nós já estamos no finalzinho de maio, são poucas vagas, elas acabam voando e a documentação tem prazo de entrega também. Qual que é o prazo, P, por favor? Eu não me lembro aqui agora. O prazo é 30 de agosto, mas as vagas não chegam até 30 de agosto. Lembrando que é uma documentação que você leva mais um mês, mais ou menos um mês para entregar, porque são cartas de professores, vacinas, exames médicos, tem uma série de documentos que se tem que entregar para ir para um programa desse tipo.
histórico escolar do Histórico sétimo escolar. ano em diante, então, exame de inglês, então tem uma série de coisas aí que compõem o pacote e precisa de um tempo para fazer isso, e lembrando que daqui a pouco é férias no Brasil e tudo para, as escolas param, então, se você não pega uma declaração de um professor até o fim de junho, você só vai pegar em agosto. Então, tem algumas coisas desse gênero que a gente tem que lembrar, tá bom? Tá ótimo, mas lembrando que o Intercambista FAI conta com todo o suporte para preenchimento da sua documentação. Tem um vídeo nosso já falando sobre application, né, P? O application ele é um bicho de 7 cabeças adorável. Depois que vocês conhecem ele melhor, dá vontade de abraçar e colocar no colo. Eu acho fofo como os nossos alunos guardam seus applications para ler as cartas e comparar quem eles eram antes de embarcar e depois. A gente tem casos de alunos que já guardam seus applications aí por uma década ou um pouco mais, né, Pê? E ele é um monstrinho fofo. Mas não se preocupem, nós estamos aqui para ajudar vocês a cuidar dele. Monstrinho fofo foi ótimo. Aliás, o nosso Não vídeo é? do application, a gente era muito mais mocinha, a gente tá bem Abafa. abafa. Então, tá bom. Um beijo, Pê, um beijo, Outro. intercambistas. Nos vemos logo. Até.